Vamos ao relato de Santo Antônio. Santo Antônio me curou. Olá, Ana, tudo bem? Esse é um pequeno relato, por isso dá para contar como bônus. Meu nome é Fulana, tenho 19 anos e moro em Sorocaba. Como hoje é dia de Santo Antônio, resolvi contar o que aconteceu comigo e com a minha irmã. Na verdade, eu não lembro de nada, pois era muito nova e estava dormindo quando aconteceu. Mas a minha irmã me contou essa história há uns anos atrás e resolvi que precisava compartilhar isso com vocês, pois para mim e para minha família isso foi um milagre. Quando eu era criança, a minha imunidade era muito baixa e por esse motivo eu tinha muitas feridas dentro da boca, nos lábios e na gengiva. E essas feridas doíam muito. E por conta disso, eu não conseguia me alimentar, tipo estomatite, né? Eu não conseguia me alimentar direito, eu não comia quase nada e estava ficando cada vez mais fraca e magra. Mesmo com as pomadas que eu passava, e eu lembro bem delas, pois deixava minha boca roxa, Violeta Genciano, não adiantava, não melhorava. Foi então, em uma dessas noites, que a minha irmã mais velha, sempre muito religiosa, vendo o meu sofrimento, pois eu queria comer e não conseguia, rezou para Santo Antônio. Por ele ser conhecido como o santo das crianças e do casamento também, ela rezou para ele. Ela, na oração, pediu muito para que Santo Antônio me curasse. Observação, nós dormíamos no mesmo quarto e em camas separadas. Parece que eu já vi esse relato. Eu não lembro se foi na mesma noite que ela rezou ou se foram algumas noites depois. Preciso perguntar para ela, porém estou escrevendo o relato às pressas para dar tempo de ser enviado hoje antes do horário dos relatos. Mas a minha irmã contou que acordou de madrugada e percebeu uma forte luz no quarto. E quando conseguiu focalizar bem a visão, depois que o olho se acostumou com a luz, ela viu ao pé da minha cama Santo Antônio, exatamente como ele aparece nas imagens, pois a luz que emanava dele permitia ver sua fisionomia e suas roupas. Ela disse que ele estava com as mãos juntas, como se estivesse rezando. Ela não se lembra como dormiu depois, mas caiu rápido no sono novamente e só se lembrou do ocorrido tempos depois dela acordar na manhã seguinte. Depois daquela noite, a cada dia eu ia melhorando mais, até que eu nunca mais tive problemas com baixa imunidade e nenhuma outra doença. Sei que a minha irmã nunca mentiria para mim, por isso, sempre que lembro do ocorrido, agradeço a Santo Antônio por ele ter me curado naquele dia. Ana, muito obrigada por proporcionar esse espaço para contar e ouvir os relatos, e obrigada também por levar tudo muito a sério. Beijos para você, para o Matheus, para a Penélope, para o Vitório, para todos os assombrados. Muita paz, felicidade, sucesso para vocês. Amo o canal e assisto todos os relatos. Abraços e boa noite. Fiquem com Deus. Um beijo. Boa noite para você. Muito obrigada pelo relato. Que legal, ela chegou a ver Santo Antônio lá. Eu já vi esse relato. Já mandou algum tempo atrás. Sua irmã já mandou, alguma coisa assim. Viu ele ali? Que louco. Criança, né? Oração de criança é 10. Tem um aqui falando de oração de criança. Deixa eu anotar aqui que eu li. Tem aquela história, não sei se é um relato, é uma história que roda por aí, eu acho, né, de Santo Antônio, que diz que, como ele é o santo casamenteiro, a mulher pedia para ele, né, para ele trazer um marido, um namorado, enfim, pedia. E até que ela se encheu, falou, eu vivo pedindo, nunca vem nada, não sei o que, tal, catou a imagem e jogou pela janela. E aí, no que a imagem saiu pela janela, deu na cabeça de um cara que tava passando na rua. Aí ele, tipo,
Aí ela, ai, desculpa, não sei das quantas e tal. Aí levou ele pra dentro de casa, né, pra fazer um curativo, porque cortou a cabeça do cara. Que eu imagino uma imagem na cabeça, traumatismo craniano. Aí cuidou, eles começaram a conversar, não sei o que, não é que casou com o cara? Santo Antônio falou, deu na cabeça do futuro marido dela. Mas não vão sair tacando imagem de Santo Antônio aí pra ver se acerta a cabeça de um rapaz, não, viu? Olha, porque do jeito que alguns são capazes de sair depois dessa... vou jogar a imagem aqui do prédio pra ver se cai na cabeça. Ou pior, espera o fulano específico passar. Tá passando, vou jogar Santo Antônio. Tá na cabeça. Ai, desculpa, eu vou cuidar. Não, mas você vai conseguir sai daqui, sua louca! Né? Quando não é pra ser, não é pra ser, pessoal. Essas coisas têm que acontecer naturalmente, né? As pessoas do Rodoanel. O moço que nos conta esse relato diz que ele e a família são de Santo André, ABC Paulista, São Paulo. Bom, ele conta então que alguns anos atrás eles estavam em uma festa de casamento. E aí ficou tarde e eles resolveram ir embora para casa. E naquela época ainda não tinha GPS ou celular para ir se guiando e ver os caminhos para, né, enfim. Tinha que seguir placa mesmo. E o caminho que eles estavam indo estava ok, o carro estava ok, quando eles avistaram uma placa indicando que para ir para Santo André, escrito Rodoanel. Só que o Rodoanel ainda estava sendo construído. Mas mesmo assim, a mãe dele arriscou ir por lá, porque já estava muito tarde, ela queria chegar logo e por lá seria mais rápido. E aí a mãe dele pegou uma estrada de terra. Eles viam a construção lá que estava acontecendo do Rodoanel, mas ela continuou. Foi então que, seguindo aquela estrada ali, aquela rua, enfim, começaram a ver pessoas ali. E todas as pessoas que estavam ali naquele local mandavam eles voltarem. E todas essas pessoas estavam vestindo roupas de obras. Mas mesmo assim a mãe dele continuou indo. Foi então que eles viram um grupo de pessoas ali e resolveram parar para pedir ajuda, porque eles andavam e não chegavam em lugar nenhum. Foi então que um homem desse grupo aí disse para a mãe dele, volta que esse caminho não tem fim, está em construção. Aí a mãe dele agradeceu e começaram a ver de novo gente mandando eles voltarem, sabe? Todo mundo ali em volta da pista, sei lá o que, apesar que era uma rua de terra, começou a mandar voltar. E ela estava indo, mas aí ela disse que sentiu um frio, um arrepio esquisito no corpo e resolveu voltar. Então ela virou o carro e acelerou agora, voltando pelo mesmo caminho. Nessa hora, todo mundo no carro já estava morrendo de medo. Estava muito esquisito aquilo. E ainda mais por a hora deles estarem voltando, eles não viram absolutamente mais ninguém no caminho. Todas aquelas pessoas que estavam lá mandando eles voltarem, o grupo de pessoas que eles pararam para perguntar, não tinha mais ninguém. E ele disse que era impossível, porque era um local totalmente descampado, não tinha nenhum mato para, sei lá, se esconder na moita, nada. Aí o medo começou a ficar pior. E a mãe dele acelerou até eles saírem daquela estrada de terra e pegarem uma rua aí que eles conseguiram voltar para casa. E ele conta que até hoje ele e a família têm medo disso, dessa história, porque os quatro, ele, a irmã gêmea dele, o pai e a mãe, viram essas pessoas ali. Viram nitidamente, viram o rosto, viram as roupas, todos os detalhes. Mas na verdade, pensando bem, aquele local era um breu total, estava muito escuro, não tinha nem como poder trabalhar ali naquele escuro, não tinha nenhum maquinário, luz acesa, nada. E diz que durante aquele momento de tensão que eles estavam, parecia que eles ficaram horas e horas ali naquele caminho, sendo que na verdade não passou de uma hora e meia nesse trecho perdido aí. Aí agora eu fiquei pensando, será que eles foram para outra dimensão? Tipo, né, chegaram num lugar? Ou então eles estavam indo por um caminho muito perigoso por ser obras? Vai saber se iam acabar caindo num buraco, num negócio que não estava preparado para o carro rodar. Podia ser muito perigoso entrar lá num escurão, num breu, de hora que vê, caiu na ribanceira, caiu, sei lá, num buraco, alguma coisa assim.
E aí aquele monte de gente ali seria como, tipo, anjos falando para eles voltarem, né? Avisando, alertando, tirando do perigo. Ou seria como, tipo, Sete Além. Entrou para um lugar onde o pessoal fala, volta, né? Você não pode ficar aqui. No caso, o cara falou, esse caminho não tem fim, ainda está em construção, né? Não sei, ficam essas duas possibilidades na minha mente. Porque ela disse que andava, não tinha fim. Eu não sei, agora, sei lá, a construção do Rodoanel, não sei por onde que ela podia ter entrado, que não tinha fim o negócio de chegar, um breu total. Onde que é? Porque mesmo se seguisse reto, e uma hora ali no Rodoanel, enfim, não sei. Não sei. Mas muito interessante. As pessoas estarem ali e de repente não estarem mais. Vamos ler aqui um relato curto, talvez o último de hoje, tá? Estrada assombrada no Peru. Olha que legal. Estivemos lá. Era para estarmos novamente, mas, né? Vamos aguardar. Olá, Ana e assombrados. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo em 2018. Eu acho que é uma moça. Não sei. Vou contar um relato que aconteceu comigo em 2018, numa estrada no Peru. Não sei a localidade certa, mas vinha de Arequipa para o Acre. Não terá nomes, apenas a posição de cada jogador. Meu nome é loucura. Meu nome é Fulana, eu acho que é Fulana, não sei. Tenho 21 anos. Eu e o time de vôlei, junto com o técnico, fomos a Arequipa participar de um torneio onde ficamos em segundo lugar. A ida de ônibus foi tranquila e a volta nem tanto. Na volta, estávamos conversando no fundo do ônibus sobre o sobrenatural, relatos de cada um e tal. E no meio da conversa, alguém disse: eu vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno, da música do Racionais. Entendi. É uma música, na música dos Racionais. Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno. Seguindo a viagem, depois dos relatos, nós ficamos quietos. Mas um tempo depois, eu vi um vulto escuro passando rapidamente da escada do primeiro andar para a parte esquerda do ônibus. Aí eu já falei num alarme só. Acabei de ver um vulto passando lá na frente. O líbero, não sei o que é isso, falou: eu também vi. As posições dos jogadores, não sei, eu não entendo nada de vôlei. Na verdade, não entendo nada de esporte nenhum. O líbero falou: eu também vi. O central, que já estava muito quieto, com o capuz na cabeça, só que cobrindo o rosto, falou: fica de boa, que ele já foi embora. E ficou falando isso, que aquilo já tinha ido embora. O técnico falou que ali isso era normal. Lembrando que aquela estrada é uma das que de um lado é um paredão e do outro um barranco cheio de cruzes à beira da estrada. Ai, ai. Poucos minutos depois, eu tornei a falar sobre o que tinha acontecido e o central, junto com o levantador, falaram que viram um homem de terno na pequena televisão desligada que fica pendurada no teto do ônibus. Igual ao que havíamos conversado, sabe? Do trecho da música dos Racionais. Vi o diabo de terno. O diabo vestido de terno. Então, apareceu um homem de terno lá. Bom, quando acabamos de falar sobre o que tinha acontecido, bateu um frio tão grande e uma falta de ar, uma falta de ar tão grande em todos nós. O levantador começou a passar mal pela falta de ar e pelo frio. Bom, falta de ar lá pode ter um pouco mesmo. Deitou-se no corredor do ônibus e depois de um bom tempo ele melhorou. E aí conseguiu ficar tranquilo sentado. Ele ficou doente, teve pneumonia quando chegou em casa. Bom, eu tentei ser o mais breve possível. Um dos relatos contados pelo nosso central foi de arrepiar. Talvez eu escreva o relato dele. Agradeço por contar o relato, acompanho o canal há pouco tempo, mas sempre que posso faço maratonas nos vídeos. Eu não sei se é moço ou moça.
tá? Que nos conta aqui. Mas então... E aí, será que por esse lugar ter várias mortes ali na estrada, apareceu um vulto? Seria um espírito que estava pela estrada, que entrou no ônibus? Seria algo atraído pela brincadeira que alguém fez aí, citando esse trecho da música dos Racionais? Ou o quê, né? Peru... Cadê vocês? Aí. Bora pro próximo relato. Será que fui uma bruxa em outra vida? É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, tenho 19 anos e o que eu vou contar aconteceu entre os meus 3 e 5 anos. Com 3 anos, comecei a sonhar muito com mortes envolvendo fogo. Como minha casa pegando fogo do nada e, em algumas ocasiões, só eu pegando fogo. Até aí tudo bem. Eu fiquei com medo, claro, pois sempre tive um medo extremo de fogo. Mas agora é que vai começar a ficar estranho. Quando eu estava para fazer 4 anos, eu comecei a sonhar com a mesma coisa toda noite, mas toda noite mesmo. Esse sonho começava com uma jovem que eu sentia ter no máximo uns 20 anos, cabelos compridos e bem escuros, usando um vestido branco, que mais pareciam trapos. Eu via o que ela via, eu sentia tudo o que ela sentia e pensava. Bom, ela estava trancada em um lugar minúsculo e muito escuro. Eu conseguia sentir fome, sede e um cheiro horrível. E eu não lembro do que esse cheiro, mas era um cheiro horrível. Tudo piora quando uns homens abrem o que parecia ser uma porta bem mal feita e começam a me arrastar com muita violência para o que parecia ser uma praça. E detalhe, estava com umas 30 pessoas lá, usando roupas que depois de maior associei aos filmes na época medieval. Eu tinha a sensação de conhecer cada uma daquelas pessoas, mesmo sem conseguir ver o rosto. Eu podia ver como se fosse um tronco bem na frente de onde as pessoas estavam olhando, com muitos galhos secos no chão. Isso tudo eu via muito rápido. Eu começava a gritar, mas eu gritava muito mesmo. Quando chegaram no tronco, eles amarraram os meus pulsos com uma corda grossa e jogaram algum líquido. E eu tremia, pois estava frio. Nessa hora, as pessoas que estavam assistindo começaram a comemorar. Muito felizes mesmo. Sempre fechava os olhos nesses segundos. Tudo começava então a esquentar e eu tomava coragem para abrir e via o esperado. Tinham acendido a fogueira, atearam fogo àquela fogueira. Começava então um calor insuportável até o fogo de fato começar a pegar em mim. E o primeiro lugar que voava uma brasa era no interior da minha coxa. Quando eu me dava conta de que não tinha jeito, eu gritava o mais alto que eu conseguia, pois doía horrores. Era insuportável também o cheiro de carne queimada, do que parecia ser a minha carne queimando. E quando eu sentia que estava para morrer, eu olhava para cima, para a lua. Era nesse momento que eu acordava, com o corpo quente e ardendo, suando e sempre chorando. Com 5 anos, hein? Mas aí é que tudo fica mais real, pois antes era só um sonho, certo? Eu saí do meu quarto para ir para o quarto dos meus pais, tendo que passar pelo corredor, que na madrugada é muito escuro. Eu olhava para o lado oposto do quarto dos meus pais, que dá na cozinha, né? E lá eu via seres quase animalescos, que de alguma forma eu sabia que eram algumas das pessoas que estavam me assistindo ser queimada. Todos esticando os braços para tentar me tocar e me puxar. É óbvio que eu não saía correndo e chorando. É óbvio que eu saía correndo e chorando mais ainda, né? Meu pai era o único que acreditava em mim.
pois já morou em um sítio assombrado. Lembra que eu disse que o primeiro lugar que eu sentia queimar era no interior da coxa? Pois é, eu tenho uma marca de nascença bem pequena, mas bem nesse lugar. E bem, eu tive esses sonhos todos os dias até fazer 5 anos, pois pararam do nada. Do mesmo jeito que começou, parou. Fui descobrir que queimavam pessoas na Idade Média lá pelos 10 anos de idade. Antes disso, eu não tinha nenhuma informação a respeito. Eu sempre via a lua como algo que me dá tranquilidade. O meu medo de fogo é tão grande que a primeira vez que eu acendi um palito de fósforo, eu chorei horrores com medo de me queimar. Em uma gira de ciganos que teve no terreiro que desenvolvo, eu sou um bandista, acenderam uma fogueira enorme. Imagina a minha vontade de sair correndo. Eu estava literalmente em pânico, quase chorando por dentro. A sorte foi que incorporei e a minha cigana diminuiu um pouco o medo na hora. Bom, era isso. Poucas pessoas sabem disso, pois a maioria não acredita. 2 pessoas que contei me disseram que eu fui bruxa, mas eu não sei. Desde pequena consigo diminuir dores com o que acredito ser um passe desajeitado. Não sei se tem relação com isso ou por eu ser filha de Obaluayê, que é o orixá da cura. Olha que interessante. Eu acho que não tem como ser nada, ou ser coincidência, ou ser só um sonho. Sonha todos os dias com algo assim, uma criança de 3 a 5 anos de idade. Que informação que ela ia ter a respeito disso, né? De tudo isso. Aí vem também o lance do medo do fogo, a marca na coxa. Então eu acho que realmente pode se tratar de uma vida passada. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Beleza. Vou para este aqui agora. Esse relato aqui, ele talvez não tenha nada sobrenatural, mas é maledite, né? A gente sabe, maledite. Vamos lá. A amiga da faculdade. Maledite, a amiga da faculdade. Vamos lá. Boa noite, Ana, Matheus e Assombrados. Vou relatar para vocês uma história sobre amizade e falsidade e de como depois Deus fez eu dar a volta por cima. Os nomes estão trocados. Entrei para a faculdade, é uma moça, deixa eu ver, é uma moça que nos conta, né? É uma moça. Entrei para a faculdade e como há pouco tempo eu tinha terminado um noivado por causa de incompatibilidade, eu estava bem desanimada para questões de relacionamento. Coloquei na cabeça que eu ia ficar na minha. Eu não queria ter envolvimento com amizades e nem namoro, para eu não me machucar, sabe? Eu queria só estudar. Mas logo eu descobri, e meus colegas de turma também, que eu era uma das poucas pessoas que falava e escrevia bem o inglês, e tínhamos algumas matérias com essa língua estrangeira. Então, por solidariedade minha e por interesse de muitos dos outros, fomos gradativamente nos aproximando. Logo de cara, fiz amizade com a Camila, e ela morava pertinho do Ivan, e ela ia de carona com ele. Camila, então, um dia, pediu para o Ivan também me dar carona para casa, já que estudávamos à noite e era perigoso. A partir daí, sempre íamos embora os 3 juntos. Um dia, a Camila faltou e o Ivan, no final da aula, disse, vamos? Eu fiquei muito sem graça, mas fui. Começamos a ficar bem descompromissados. Ele sabia do meu término recente e que eu não queria envolvimento sério. Não queríamos que ninguém na faculdade soubesse. Não tardou muito. Os churrascos e festinhas universitárias foram surgindo. Uma festa aqui, um churrasco ali. Rapidinho eu já estava amigona de todo mundo. E como sempre fui, ou pelo menos tentei ser, uma aluna dedicada, sempre fui de estudar. Taxada como nerd, a galera tratou de ficar por perto. Principalmente em época de trabalhos e provas.
Nessas confraternizações, eu e Ivan nos aproximamos da Claudiane. Como eu nunca fui de beber, mas ela e o Ivan eram, ficaram amigos mais próximos e eu meio que de tabela ali perto dos dois. No final do primeiro semestre, Ivan e eu saíamos um na frente e o outro depois, para não dar na cara. Nessa altura, minha querida amiga Camila tinha trancado a faculdade. Nas férias desse primeiro semestre, o Ivan conversou sério comigo e disse que precisávamos assumir o namoro no retorno das aulas, porque já estava mais do que evidente para os colegas e professores, por mais que tentássemos disfarçar. Assim, nos tornamos o primeiro casal da turma. Um dia, sem querer, descobri que a Claudiane também estava ficando com um outro colega da sala. Eu fiquei feliz por eles e dei maior força, mas o lance deles não foi para frente. Claudiane sempre era cordial com todos, sustentava um discurso psicológico intelectual, tinha aquela vozinha mansa, calma, era do tipo boazinha demais. Lê do engano, tá? Ninguém sustenta duas caras por muito tempo, uma hora a máscara cai. Claudiane, ou Maledite, se tornou parte da galera de bebedeiras junto com o Ivan, dentro e fora da faculdade. E com quase 2 anos de namoro, eu percebi que sempre que eu tinha um desentendimento com ele, era com a Claudiane que ele desabafava. E isso no início eu não me importei, mas depois de muitas vezes, eu fiquei bastante incomodada. Eu fui ficando ligada. Eu e a Claudiane fomos escolhidas para sermos palestrantes em um seminário num sábado de manhã e num sábado manhã e tarde na faculdade, que era também aberto para a comunidade. Ivan trabalhava, ele não foi assistir a minha palestra, mas saiu do trabalho para assistir a apresentação da Claudiane. Eu fiquei mesmo mal com aquilo. Meu namorado não assistiu a mim, mas foi assistir a amiga? Passou um tempo, por desistências, matrículas trancadas, juntaram 2 turmas no terceiro semestre. Passamos a conviver com muitas pessoas que apenas víamos casualmente pelos corredores da faculdade. Dentro da sala, agora cheia de estudantes, uma moça, vinda de outra turma, dava umas encaradas no Ivan. E eu logo percebi. Vou chamá-la aqui de Nádia. E sabe quem tornou-se a melhor amiga da vida da Nádia? Da Nádia? Sim, a Claudiane. Nessa turma repaginada, tinha um grupo de meninas que viviam mais no bar do que nas aulas. E o Ivan logo foi introduzido nesse grupo pela Claudiane. Enquanto isso, eu estudava. Encobria quem eu podia para não levarem faltas e quando a aula acabava, eu chegava no anexo, nome fictício do bar ao lado da faculdade. Aí eu chegava no anexo e o Ivan estava lá numa mesa, rodeado dessas meninas novatas, da Nádia e da Claudiane, bebendo e dando altas gargalhadas. Vá, né? Vá. Essa situação do Ivan estar sempre no anexo foi me enchendo. E eu decidi terminar. Mas a essa altura, todos os professores sabiam. Já éramos tipo um casal famoso ali, até em outras salas. Agora é só pra... Peraí. Esse término de namoro foi muito difícil. Ainda faltava um semestre para o curso terminar. Ivan tentou reatar, veio com um anel para noivar comigo, disse que era inveja do povo da faculdade, que o nosso namoro era assistido como se fosse novela. E eu, mesmo gostando muito dele, eu mantive a minha decisão. Sentia lá no íntimo que não era para eu voltar atrás. Após o término, eu dei uma distanciada do Ivan e do grupinho de farra dele. Apesar de encontrarmos-nos todos os dias e noites, né, nas aulas. A tristeza no meu rosto era evidente, ao ponto de 2 professores nossos conversarem comigo em particular e eu revelar o término sem dar detalhes. Para aumentar minha tristeza, 3 meses depois vi no estacionamento
a Nádia indo para o carro com o Ivan. Logo eu, que passei 3 anos fazendo isso com ele. Todos os colegas amigos ficaram do lado do Ivan e me deram as costas, como se eu tivesse feito alguma coisa de errado. Eu voltava para casa sozinha e em lágrimas. As provas finais chegaram, todo mundo meio desesperado e eu tranquila, afinal sempre estudava. Desde o início até mais da metade do percurso acadêmico, eu ajudava o Ivan, ajudava a Claudiane e todo o grupinho deles estudarem para as disciplinas de inglês, mas com o meu afastamento, na reta final, eles ficaram por conta própria. Eu tinha anotações e resumos das aulas no meu caderno. Alguém pediu para tirar fotocópia desse caderno, não sei como, muitas, mas muitas mesmo fotocópias foram tiradas. Ao chegar na sala, eu via todo mundo com aquelas xerox do meu caderno do esmilinguido, inclusive a Nádia, nova namorada do Ivan. Achei aquilo um desaforo. Tava com o meu ex e com as minhas anotações estudando para a prova. Ela estava com o meu ex e com as minhas anotações estudando para a prova. Cara de pau. Até que enfim chegou a formatura. Eu estava lá, mas nem o Ivan, nem a Claudiane, nem a Nádia estavam, pois ficaram devendo matérias, horas de estágio e sei lá mais o quê. Mesmo assim, tempos depois, vi pelas redes sociais a Claudiane fazendo churrascos na casa dela, chamando a Nádia de best friend nas fotos. E o pior, o Ivan, que comigo sempre foi discreto, fazendo uma enorme declaração de amor para Nádia. Resolvi bloquear e não ter mais contato com eles. Nádia e Ivan foram morar juntos. Apesar de eu não querer saber, as notícias sobre os dois de vez em quando chegavam aos meus ouvidos. Passaram-se 3 anos e um dia o Ivan me ligou. Chamou para conversarmos e eu, curiosa para ter uma atualização, fui. Ele me disse que estava definitivamente separado da Nádia, que o tempo que passou com ela foram os 3 piores anos da vida dele, que ela fazia da casa um verdadeiro inferno. A separação se deu depois de muitas brigas, xingamentos, baixarias, dela tomar as chaves da casa e dos 2 carros, além de jogar todas as roupas dele pela janela. E eu com uma cara muito surpresa ouvindo aquilo. Afinal, não era Nádia que era calma e tudo beleza e assim, conversa. Eu disse que eu achava que eles viviam muito bem, obrigada. Ainda mais com o pouco que vi nas redes sociais. Ivan e eu tivemos um relacionamento respeitoso, nunca nos xingamos nem nada disso. Ele quis ter algo comigo de volta, já que os pais dele e a irmã gostavam muito de mim porque me achavam estudiosa, trabalhadora, responsável. Fiquei tentada, mas decidi afastar-me dele novamente. Minha vida já tinha tomado outro rumo, deixo passado para trás. Por conta do meu esforço nos estudos, sempre tive bons trabalhos. Trabalhava em lugares renomados e soube que era uma das poucas pessoas da minha turma da faculdade que trabalhava na área em que nos formamos. Ana, eu sinceramente nunca entendi qual era o problema da Claudiane comigo e o porquê ela apresentou o Ivan para Nádia e sempre apoiou o relacionamento dos dois. No início eu fui uma amiga sincera dela. Não sei se ela era afim do Ivan ou se foi uma competição social, intelectual, não sei. Ou se era porque ele e eu, juntos, éramos apaixonados e populares e ela queria ter isso com alguém. Mas nunca fiz nada intencional, nunca quis chamar atenção. Ela participava nas aulas porque eu sabia... eu participava nas aulas porque eu sabia o conteúdo e queria tirar o máximo de conhecimento que eu podia dos nossos professores. Enfim, desculpa pelo relato longo. Sempre que posso, maratono os relatos de Maledite no canal porque já fui vítima disso e sei bem como é. Super beijo, fulana. Um beijo pra você. Muito obrigada. Realmente não tem nada de magia, nada assim. Ai, minha perna. Mas tem aquele dedinho, né, da amiga Falciane, que é Maledite também. Mas é isso, né, gente? Eu também via muita gente que ia para a faculdade
tá lá, às vezes tá pagando a faculdade, tudo, passa mais tempo nas festas, nos bares, né? Tudo bem. Mas eu não conseguia fazer isso. Eu era tipo a fulana do relato aqui também. E aí depois, no final, ficava tudo desesperado e tal. Alguns fazia isso, mas ainda levava as matérias de boa, conseguia. Outros, vai de cada um, né? Ai, sempre vai ter. Era difícil. E a turma até era meio pequena. Não, a turma na faculdade era grande. Mas eu, assim mesmo, não tinha, assim, muitas amigas, Tinha 3 ali, só que era minha turminha das nerdzinhas também. Ai, mas eram gente boa as meninas, não tinha maledite ali, não. Quer dizer, se tinha, não sabia, era entre elas lá, mas acho que não. A turma até bem, as meninas lá são bem unidas até hoje. Cadê? Deixa eu anotar que eu contei. Mas quem aí já passou sufoco com a amiga Falciane, com a amiga Maledite? Hein? Hein? Deixa eu colocar aqui no chat pra gente dar mais beijo no povo. Acho que é isso, né? Então vamos lá. Seria Edith ou Catarina? Boa noite, os nomes já foram trocados. Olá, Ana e família assombrada, estou te enviando mais um relato, espero que esse você chegue a ler. Não sei como chamar essa pessoa que acabou com 2 casamentos da família do meu pai. Tudo começou entre o ano de 1984 e 85. Meu tio, o qual aqui irei chamar de Paulo, era casado com a minha tia Maria, com a qual tinha 4 filhos. Morávamos todos juntos em um terreno, o qual meu pai comprou com a ajuda de um amigo e deu de presente para minha avó. Para não ficar longe dos filhos, a vovó perguntou se eles, os meus tios, aceitariam morar todos ali com ela. Alguns aceitaram e outros não. E assim dividiram o terreno em 6 lotes. Meu tio Paulo, por ser mestre de obras, foi logo dizendo que ajudaria todos nas construções de suas casas e assim foi. Cada um em suas devidas casas, o lote foi dividido em 6 partes iguais. Por ter 2 tias solteiras, com filhos e sem condições de construírem suas casas, as mesmas ficaram morando com a vovó. Casas construídas, todos com seus cantinhos, e o meu tio, o Paulo, como eu disse, era mestre de obras e foi chamado para trabalhar em outro município. Ia ganhar bem, apesar de que não poderia vir para casa todos os finais de semana. Os dias foram passando e tudo estava correndo bem. Os dias foram passando e tudo estava correndo bem. Meu tio resolveu levar meu irmão mais velho com ele para ajudá-lo e o meu irmão ter um dinheiro. Levou para ajudá-lo e para o meu irmão ter um dinheiro para ajudar a família. Dias e meses foram passando e o meu irmão sempre dava um jeito de vir para casa e o meu tio nada de vir. A desculpa era que ele mandava na construção e o meu irmão era só um ajudante. Isso tudo durou quase 1 ano. E em uma sexta-feira eu sonhei com meu irmão com o corpo coberto de uma coceira e vestido com uma blusa havaiana chegando em casa. Mas atrás dele estava o meu tio e uma mulher morena, cabelos longos, praticamente uma índia. Contei para minha mãe que o meu irmão estava doente porque eu o vi no sonho junto com meu tio e essa mulher. Mas ele estava vindo para casa. Mas o meu tio ia ficar com essa mulher porque ela estava gorda. E o titio falou que iria cuidar dela e que depois voltava para casa. No sábado de manhã, enquanto a minha mãe me dava banho, eu vi o meu irmão vindo. E Ana, pasme,
Ele estava igualzinho no sonho. Mandei minha mãe olhar para quem estava vindo. E ela ficou me olhando, e conforme meu irmão chegava mais perto, ela viu que tudo que eu tinha visto no sonho realmente estava acontecendo. Você sabe que criança não tem trela na língua, né? E eu fui logo perguntando: cadê o tio? Ele não veio porque aquela mulher tá gorda? E o meu irmão me olhou com cara fechada e disse à minha mãe que o tio o mandou vir embora porque as coceiras no corpo dele não saravam e que era para ele se tratar e depois voltar. A tia Maria, ouvindo a voz do meu irmão, veio logo correndo querendo saber do meu tio. E eu fui logo dizendo: ele não veio. Ontem, no meu sonho, eu só vi o Júnior vindo e o tio ficando com aquela mulher que tá gorda. Antigamente, era só a nossa mãe nos olhar que sabíamos que tínhamos feito cagada. Abaixei a cabeça e fiquei quieta. Alguns meses se passaram e, para nossa surpresa, o meu tio estava morando com Edith em outro município e tinha tido um filho. Ela não estava gorda, ela estava grávida. Minha tia, macumbeira das brabas, e Edith, que foi entregue a um pai de... Minha tia, macumbeira das brabas, e Edith, que foi entregue a um pai de santo para ser criada dentro de um terreiro, começaram a mandar macumba uma para outra. A coceira do meu irmão? Foi Edith que mandou, porque o meu irmão disse que não concordava com o que eles estavam fazendo com a minha tia Maria. Quem que tia é essa que era macumbeira das brabas? Os tempos foram passando, meu tio largou a tia Maria e foi morar com a Edith. Mas a tia não deu o divórcio, dizendo que não ia deixar tirar nada que era de direito dela e dos filhos. E Edith pedindo pro meu tio assinar os papéis e o meu tio nada de fazer isso. Essa enrolação durou anos e o meu tio foi morar com a Edith, mas sem o divórcio. Nessa época, eles vieram morar no nosso município e um dos meus tios que morava no terreno foi morar perto da casa do meu tio. Parecia uma família feliz. O tio Paulo, Edith, o tio Júlio e a tia Sônia. No ano de 2001, a filha do meu tio Paulo ficou doente e faleceu. O pai de santo da tia Maria disse que foi a Edith que havia feito magia negra para tirar meu tio dela, e como a minha prima era o xodó dele, essa era a única forma de atingi-lo. Meu tio Paulo foi morar na Bahia, pois nessa época... Não entendi aqui. Pois nessa época meu trabalhava lá trabalho. No dia 24 de dezembro de 2002, de madrugada, recebemos um telefonema que meu tio Paulo havia acabado de falecer. Não era nem meio-dia. A Edith já estava na Bahia se passando por mulher dele e querendo tudo que havia dele lá. Mas como meu pai era o único da família que poderia se responsabilizar por ele, não deixou que a Edith respondesse por nada. 1 hora mais tarde, a tia Maria chegou e o pau quebrou. A casa onde meu tio ficava era de uma amiga dela, que era mãe de santo, e perguntou por que eles haviam deixado a Edith vir ao enterro, sendo que foi ele que encomendou a morte do meu tio. Peraí que eu não tô entendendo mais nada, peraí, tá uma bagunça aqui. A casa onde meu tio ficava era de uma amiga dela, da tia Maria, que era mãe de santo, e perguntou por que eles haviam deixado a Edith vir ao enterro, sendo que foi ele que encomendou a morte do meu tio. Ele quem? Ou ela, sendo ela que encomendou, acho que é isso, a morte do meu tio. A tia Maria disse que era para deixar quieto, que isso eles resolveriam depois. De volta ao nosso estado, a Edith foi procurar brigar com a tia Maria, querendo os direitos dela como esposa. A única coisa que a Edith conseguiu foi a pensão para o filho, mas a história não acaba aí. Agora entra Catarina Edith. Lembra o casal de tios que foram morar perto dela? Ela fez a mesma coisa com essa minha tia Sônia. Tirou o marido dessa minha tia, mas com essa ela fez o pior. Ela comia, dormia, trabalhava com essa minha tia, pois as duas faziam panos de pratos pintados para vender.
E o meu tio, esse que era policial, expulsou a minha tia com 2 filhos de casa. Após a morte do meu tio Paulo, descobriram que eles mantinham um caso. Tia Sônia foi a que mais sofreu, pois apoiava a Edith Catarina e às vezes até dividia comida com ela. Não entendi o motivo do meu tio ter deixado Edith Catarina e tampouco ter deixado de falar com o esposo dela. Tia Sônia foi a que mais sofreu, pois apoiava Edith Catarina e às vezes até dividia comida com ela. Não entendi o motivo do meu tio ter deixado Edith Catarina e tampouco ter deixado de falar com o esposo dela. Bom, com o passar do dia, meu tio se mudou. Passar dos dias, o meu tio se mudou para a casa de Edith Catarina. Deixava os filhos passarem fome e a tia Sônia foi morar com a tia Maria. E de cara, os guias dela falaram com a minha tia Sônia. Dormiu com os 2 olhos fechados, moleca? Deixou aquela coisa ruim tirar seu homem? Ele não vai voltar para você e se prepare, porque vem muita coisa por aí. A sua cunhada foi esperta e não deixou que ela tirasse nada dela, mas de você ela vai conseguir tirar tudo. A minha tia Sônia até hoje mora de aluguel e nem ela e os filhos são bem-sucedidos. Ana, o meu tio policial viveu 16 anos com a Catarina. Não sei como, mas conseguiu passar tudo para o nome dela. Foi ao banco, tentou mexer no seguro de vida que ele havia feito para os meus 2 primos. E mais uma vez, em 2017, ela conseguiu matar mais um tio meu com as macumbas dela. No dia do enterro do meu tio, no dia 1º de abril de 2017, ela virou para o meu pai e disse: a não sei o que lá no centro falaram que já foram 2, mas falta mais um da sua família. E ficou encarando meu pai. Na mesma hora ele disse: antes de eu ir, você vai primeiro. Eu sei que ela falou isso pro meu pai, mas em maio, uma das irmãs do meu pai veio a falecer. Hoje a vida da Edith Catarina desandou. Seu filho está preso em outro estado, não pode voltar mais para o nosso estado, pois está jurado de morte. Gastou todo o dinheiro que pôde roubar do meu tio policial para tirar o filho da cadeia. Seus guias prometeram que ele sairia em agosto, mas até hoje seus papéis continuam parados e sem previsão. Aqui termina o meu relato. Desculpa, pois sei que ele foi longo, mas foi o único jeito de contar como Edith Catarina acabou com 2 casamentos na família do meu pai. Foi desse jeito. Tem mais relatos aqui depois para ler. Obrigada por enviar o seu relato. Olha só. Gente do céu. Elaia. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Tá aberto aqui. As 3 irmãs Maledites. Tem música. Oi, Ana e assombrados. Me chamo Fulana, tenho 24 anos e sou do Paraná. Hoje vou contar um relato para vocês. Os nomes já estão todos trocados. Dando uma breve introdução, a minha família não é ligada a nenhuma religião. Porém, minhas 2 avós, materna e paterna, têm mediunidade e já se envolveram com religiões de matriz africana. Quando eu era criança, a minha avó materna, vou chamá-la de Teresa, vivia dizendo que a minha avó paterna, que vou chamar de Margarida, era uma bruxa. Mas como eu era nova, pensava que era apenas um xingamento, pois a família da minha mãe e a do meu pai não se davam muito bem. Queria eu que fosse apenas isso, Ana. Pois bem, agora vamos ao relato. Em 2010, meus pais se separaram depois de quase 20 anos de casados. Enfim, houve traições e mentiras que não cabem aqui.
Porém, meus pais voltaram e ficaram alguns meses juntos, mas a minha mãe decidiu se divorciar de vez e nos mudamos em 2011 para uma nova casa. Nessa época, eu tinha entre 15 e 16 anos, estava terminando o ensino médio e algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Os dias se passavam e eu ficava cada vez mais doente. Tinha dias que nem ia para aula ou sequer conseguia levantar da cama. Não conseguia comer direito e logo vomitava. Minha mãe, preocupada, me levou para diversos médicos e diziam que não era nada, ou que até poderia ser algo psicológico, pois eu não estava reagindo muito bem à separação dos meus pais. Isso era um absurdo, Ana. Eu apoiei a minha mãe em cada decisão dela e até hoje apoio. Mas enfim, até que um dia, uma amiga da minha mãe levou ela para jogar cartas com um conhecido, chamado Laércio. O Laércio já tinha sido um bandista e ajudou em um terreiro próximo daqui de casa. Porém, agora ele só fazia leituras de tarô e baralho cigano, se não me engano. Assim que ele abriu as cartas, disse à minha mãe que tinham feito um trabalho a ela e que foi feito por pessoas da família. O trabalho foi feito para que nada desse certo na vida da minha mãe, enquanto ela não voltasse para o meu pai. Laércio disse ainda que o trabalho tinha sido muito pesado e estava afetando os filhos dela também. Esqueci de citar que eu tenho um irmão caçula. Hoje eu e ele somos médiuns. Porém, na época que tive esses problemas de saúde que citei, ele teve problemas psicológicos. Ele era pequeno e nem dormir ele conseguia. Tinha muitos pesadelos, era uma criança agressiva e por aí vai. Os psicólogos também o diagnosticaram com apenas uma rejeição à separação. Minha mãe ficou pasma, mas Laércio afirmou que esse trabalho logo perderia o efeito e que voltaria tudo para essas pessoas, pois temos uma proteção espiritual muito forte. Laércio até nos receitou alguns banhos de ervas e orações, mas a minha mãe procurou uma médium que incorporava uma cigana. E Ana, pasmem, essa médium, ou melhor, a entidade cigana, disse até os nomes das pessoas que haviam feito um trabalho e como haviam feito. Não vou dar detalhes sobre o trabalho que fizeram, mas era extremamente pesado. Era para acabar com a vida da minha mãe se ela não voltasse para o meu pai. Era para perder tudo, casa, dinheiro, emprego e até os filhos. A cigana disse que a minha avó paterna, Margarida, mexia com magia muito forte desde jovem e que as suas 2 irmãs, tias do meu pai, a ajudaram no trabalho. Foram até uma chácara da família e realizaram o ritual. Sim, pode chamar aquelas cenas de... podem imaginar aquelas cenas de bruxas em uma floresta realizando um ritual. Essa cigana também revelou que eu, minha mãe e meu irmão somos médiuns e que temos proteção forte. E que tivemos sorte dessa magia não ter realmente acabado com as nossas vidas ou a da minha mãe. Ela ainda disse que a minha avó paterna, Margarida, fez isso a pedido do meu pai. O mesmo pagaria junto com elas. E que o mesmo pagaria junto com elas, adoeceria. E tudo que tinha desejado a minha mãe aconteceu com ele, Ana. E até hoje acontece. Ana, é muito triste ver alguém da sua família querer o seu mal. Hoje em dia, essa avó vive doente, internada. Quanto ao meu pai, hoje ele vive desempregado, passando fome até. Não consigo perdoá-lo totalmente. Antes eu nem acreditava nessa história de magia negra ou até mesmo macumba. Mas eu e minha família somos prova viva de que isso afeta a vida de alguém de uma forma. Afeta a vida de alguém de certa forma. Por isso, tomem cuidado com quem se aproxima de vocês. Tanto o Laércio quanto a cigana nos recomendaram não deixar que a minha avó Margarida pisasse na nossa casa nova,
pois ela tentaria pegar algo nosso para refazer o trabalho. Beijos, Ana e Assombrados, sou fã de vocês desde a época do blog. Logo mais conto outros relatos que aconteceram comigo e com a minha família. Obrigada, um beijo para você. Gente, é isso que é mais triste. Quando você vê aquela fulana, filha da mãe lá da... Não posso falar palavrão, mas quando você vê aquela pessoa lá que você sabe que tem inveja de você, alguém de longe, você quer que se exploda, né, não sei o que, tudo, é ruim. Mas quando é alguém da família, poxa, que tá ali junto, que não sei o que e tal, e mesmo assim tá lá fazendo, você fala, não precisa fazer nada, as coisas voltam por si só. Muito bem, deixa eu anotar aqui que eu contei. Este. Chorei na barriga da minha mãe. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo fulana, mas aqui vou ser Camila. E os demais nomes já vou trocar todos. Pode falar sem receio. Gosto muito de assistir os relatos que você conta. Não duvido de nenhum. Gosto muito de você, pois você, além de extrovertida, alegre e simpática, é muito atenciosa. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Sempre tive vontade de enviar esse relato ou até mais, pois desde muito pequena acontecem coisas sobrenaturais comigo, mas escolhi esse que vou contar. Quem sabe depois não envio mais. Eu tenho 38 anos e moro em uma cidade do interior de São Paulo, mas nasci no estado do Ceará, numa cidadezinha bem pequena e pacata, chamada Ipaumirim. Aliás, meus pais moravam em um sítio ali da região dessa cidade. Eu sou a primeira filha dos 5 filhos dos meus pais. Somos 4 meninas e um menino. Pois bem, desde que eu era bem pequena, bem criancinha mesmo, ouço a minha mãe Luciana, os nomes trocados, isso aí. Então, desde criancinha, ouço minha mãe Luciana e o meu pai Guilherme. Sempre eles contam essas histórias, que pode até não ser assombrada, mas no mínimo é muito curiosa e para mim é intrigante. A minha mãe casou bem nova. Quando nasci, ela ainda ia completar 19 anos. E o meu pai também era bem jovem e era louco para ser pai. E depois de 2 meses que casaram, a minha mãe engravidou da criança que vos escreve. Pois bem, a minha mãe grávida, e era uma alegria só. Meu pai super feliz, ela também. Minha mãe, pois eu sou a primeira filha e a primeira neta dos meus avós maternos, que são vivos até hoje, saudáveis e lúcidos, umas gracinhas, e moram lá no Ceará. A minha mãe conta que a casinha simples e humilde de taipa, feita de varas, barro e cipó, que eles moravam, parecia ser estranha, assombrada, que ela sempre via coisas estranhas lá. Mas ela nunca ligava muito, porque ela sempre teve um grau de mediunidade bem alto, apesar dela ser muito religiosa e muito católica até hoje. Então, a minha mãe conta que uma certa noite, ela já estava com 6 meses de grávida e era uma felicidade só. Ela e meu pai não viam a hora para eu nascer. Naqueles tempos não existia ultrassom, nem pré-natal se fazia. E eles não sabiam se o bebê era menina ou menino, nada. Nem nome eu tinha ainda. Então, uma certa noite, por volta das 8 horas da noite, eles já se preparavam para dormir, pois dormiam muito cedo, para acordar cedo, né, para a lida na roça. E ela conta que estava encostada no fogão a lenha e o meu pai acendendo uma outra lamparina, porque naquele tempo energia elétrica não existia por lá. Quando de repente ouviram um chorinho de bebê, bem próximo deles. Minha mãe conta que pensou que meu pai não tinha escutado e ele também achou que ela não tinha escutado. E ele ficou quieto para não assustá-la.
Mas ela conta que aquele chorinho saiu de dentro dela, fazendo ela sentir muitos sentimentos, inclusive medo. Ela fala que até se arrepiou. Mas se acalmaram, ela disfarçou e o meu pai também, quando de repente, de novo, dessa vez bem mais forte, e 2 vezes. Ela conta que parecia um bebê recém-nascido, era um chorinho curto e manhosinho. Parecia também com choro de boneca, mas ela não tinha boneca em casa, muito menos que chorasse. E o meu pai, mais uma vez, ouviu também, e disse a ela que poderia ser o gatinho. Mas ela sabia que não era, pois não existia nenhum gatinho ali por perto. Mas a minha mãe tinha certeza que aquele chorinho vinha de dentro dela. Bom, minha mãe conta que estava meio que apoiada no fogão a lenha, quando ela se virou para já irem deitar. Pela primeira vez ela ouviu. Ela se virou para já irem deitar pela primeira vez. E ela ouviu pela 3ª vez o choro de bebê, mais próximo dela. Aí, muito assustada, ela começou a tremer e chorar. Mas ela disse que chorava de emoção e de medo, que a arrepiava. Foi quando meu pai, vendo o estado de nervos que a minha mãe ficou, correu, fez um chá para ela e água com açúcar. E quando a minha mãe estava mais calma, ele, o meu pai, chegou nela e chegou na minha mãe e falou: Luciana, sabe aquele chorinho que ouvimos? Não se assuste, fique tranquila e calma, porque foi o nosso bebê, no caso eu, que chorou no seu ventre. E aí ele, o meu pai, acrescentou: isso significa que nosso bebê vai nascer com um grande dom, ou de adivinhações ou qualquer outro dom. Mas tem um porém, não podemos contar isso para absolutamente ninguém antes que complete 7 dias. Se algum de nós contar para qualquer que seja antes dos 7 dias, o encanto se quebra e o bebê não terá dom nenhum. Mas ele disse ainda: também não podemos deixar passar os 7 dias para contar para alguém, porque o bebê nascerá com o dom, porém pode nascer cego ou mudo. Gente, eu não sabia dessa. Minha mãe, ouvindo isso, ficou ainda mais apavorada e angustiada e quis saber como meu pai sabia daquilo. Meu pai disse que a mãe dele, a minha avó, que hoje já é falecida, falava sobre isso. A minha avó era uma senhora bem religiosa também, porém ela era filha de índios, sabia muito dessas crenças, magias indígenas. Pois bem, minha mãe conta que foi impossível ficar 7 dias sem falar sobre o acontecido com ninguém. Algo meio que a forçava a falar. Ela não conseguia esquecer aquela noite, aquele choro que tinha saído de dentro dela. E cada vez que ela lembrava, ela sentia muito medo, que a arrepiava. E ela até chorava de medo. Até que 3 dias depois, ela não resistiu e contou para minha avó, para a mãe dela. Assim como meu pai tinha dito, quebrou o encanto. Eu não tenho dom de adivinhar nada. Mas a minha mãe falou que bastou ela contar isso para minha avó e o medo e aquele sentimento estranho dela desapareceu. O único dom que tenho é de ter uma mediunidade muito elevada. Eu sou muito intuitiva, vez ou outra acontecem coisas estranhas e sem explicação comigo. Quando outras pessoas sabem disso, até mesmo meu marido, a minha filha, não acreditam. Mas eu acredito, Ana, porque o meu pai também ouviu, presenciou. Os dois não inventaram isso, né? Por que e para que inventariam? Eles são pessoas sérias, religiosas, não iam inventar isso. Por fim, eu pergunto, você já ouviu falar de algo parecido? Alguém sabe de um caso igual ou parecido? Obrigada, Ana, um grande beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Olha, se não for o seu relato, então tem um outro que é muito parecido, de um bebê que chorou na barriga também. Porque eu já li um relato muito parecido há algum tempo atrás. Se você mandou dia 28 de maio de 2019 pela primeira vez esse relato, então tem algum outro por aí
que é muito parecido. Eu achava que era até esse daqui. Mas um bebê chorar na barriga, só se for algum lance espiritual aí mesmo, né? Que coisa! Deixa eu dar os últimos beijinhos aqui. Deixa eu ver se os likes subiram. Subiram. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.